Sabe a coisa mais inacreditável do mundo? É que a escola não ensina o aluno a estudar. A escola convencional, aquela escola que se proliferou no mundo inteiro no século XX, ela parte de um princípio muito simples. O professor detém o conhecimento e ele transmite esse conhecimento ao aluno. Ele transmite de que jeito? Ele fala e ele escreve na lousa. O aluno escuta, copia exatamente o que está na lousa e reproduz na prova. Graças ao Benjamin Bloom, a gente sabe que isso não significa aprendizagem. O fato do aluno reproduzir uma informação que está no livro, que está no caderno, não significa que ele compreendeu aquilo. Não significa que ele vai saber usar aquele conhecimento na vida dele. A gente já até fez um vídeo falando da taxonomia de Bloom, eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser assistir de novo ou assistir pela primeira vez, ele vai estar lá sobre essa questão dos níveis de conhecimento, dos níveis de aprendizagem que o aluno apresenta. Mas o fato é que o aluno ele é incentivado simplesmente a copiar e reproduzir aquilo na prova. E quando o professor coloca uma informação na lousa, o aluno simplesmente copia. Porém, o professor deveria incentivar que o aluno não copiasse a lousa, mas sim anotasse de uma maneira ativa, ou seja, que ele escrevesse, que ele elaborasse a sua anotação. Então, aquele registro da aula, que é uma coisa importante que o aluno tenha para que ele possa recordar e para que ele possa estudar, ele não é simplesmente uma cópia, ele tem que ser uma escrita ativa, uma escrita que o aluno elabore por si, e não simplesmente copia o que está lá igual, porque aquilo fica absolutamente sem significado. Como que o professor pode incentivar isso? E aí ele está incentivando a aprendizagem do aluno. Como é que ele pode fazer isso? Ele pode fazer com que o aluno não copie, mas anote ativamente, na forma, por exemplo, de um mapa mental. A gente já fez um vídeo aqui explicando os mapas mentais, eu vou deixar também na descrição do vídeo esse outro vídeo de mapa mental, mas uma outra forma de anotação são os mapas conceituais. Eles são um pouquinho diferentes dos mapas mentais e eu vou comentar aqui no computador como que a gente constrói um mapa mental. Errou, né, professor? É mapa conceitual. Para construir o mapa conceitual, eu vou usar o mesmo software que eu usei para construir o mapa mental. É um software chamado Simple Mind, é um software gratuito que tem na internet, você pode baixar. Esse software ele tem para computador, que é onde eu estou fazendo, mas ele tem para smartphone também. No mapa mental, eu começo com o tema no centro e eu vou crescendo para as bordas. No mapa conceitual, eu começo do topo, onde eu coloco o título, e vou construindo ele de cima para baixo. Se você quiser, você pode começar do lado esquerdo e ir construindo o mapa da esquerda para a direita. Isso é ao gosto, é a maneira como cada um construir. Quando eu fiz o vídeo sobre mapas mentais, houve um comentário que alguém falou: mas isso serve muito para a área de exatas, para a área de humanas não serve. Então, só para mostrar que serve, eu vou usar um exemplo de geografia para construir esse mapa conceitual. Então vamos imaginar que você está tendo aula lá no ensino fundamental, no ensino médio, você vai ter aula de regiões do Brasil. Então você vai escrever lá o tema, o título da sua aula. A partir daí eu vou colocar primeiro quais são as regiões. Então eu coloquei as 5 regiões. Aí eu posso, depois de cada uma das regiões, colocar as características dela. Então, por exemplo, região norte. Eu vou acrescentar para cada região os estados que a compõem. Então, coloquei aqui as regiões, quais são as 5 regiões do Brasil, quais são os estados que a compõem. Então, repara que eu estou seguindo uma ordem, né? Coloco as regiões, os estados. Aí eu vou colocar a população de cada região e a área de cada uma delas. Então, coloquei aqui as populações e quanto essa população representa
em porcentagem da população total do Brasil. Coloquei a população bem aproximada aqui, os dados não estão totalmente atualizados, só para ter uma ideia de como é que a gente construiria. No próximo nível, eu vou colocar a área de cada uma das regiões. Então, acrescentei aqui as áreas de cada uma das regiões e quanto que ela representa em relação à área total do país. E eu poderia, se eu quisesse, complementar, colocar, por exemplo, como que é o relevo predominante daquela região, como que é o clima, a vegetação. Eu posso ir acrescentando níveis, sempre acrescentando de cima para baixo, ok? Esse vai ser a aparência do mapa conceitual. Existem muitos softwares gratuitos que você pode baixar para o seu computador, softwares para smartphone também, para você construir mapa mental, mapa conceitual. Mas, no caso do mapa conceitual, é muito fácil usar outras ferramentas mais comuns, por exemplo, um editor de texto, um editor de imagens. Então, qualquer software que você consiga fazer anotações, construir tabelas, assim, ele vai servir como forma de construção do mapa conceitual. Mas também, obviamente, dá para fazer um mapa conceitual no velho e bom caderno, né? Pegar caneta, caderno e construir um mapa conceitual. A diferença principal do mapa mental para o mapa conceitual é que no mapa mental o assunto principal está no meio e eu vou ramificando, eu vou crescendo o mapa para as laterais. Então ele parte do meio e vai para as laterais. O mapa conceitual, ele começa de cima e eu vou construindo ele de cima para baixo. Então, esse mesmo mapa conceitual que a gente colocou aqui, se eu for fazer um mapa mental com as mesmas informações, ele vai ter uma aparência um pouco diferente. Ele vai ficar assim, como eu estou mostrando aqui. Então, dependendo do estilo de aprendizagem, a gente já fez um vídeo também falando dos estilos de aprendizagem, que eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês acompanharem. Aquele aluno que tem um estilo de aprendizagem mais global, que ele procura entender o todo para depois entender as partes, normalmente ele vai lidar melhor com um mapa mental. Aquele outro aluno que tem uma característica mais sequencial, ou seja, ele precisa entender cada passo, passo a passo, entender um passo, entender o próximo, para depois entender o todo. Esse aluno, normalmente, ele vai lidar melhor com um mapa conceitual. Então, a escolha do mapa mental, da construção do mapa mental ou da construção de um mapa conceitual é uma escolha do aluno. O aluno é que ele vai determinar, ele tem que testar os dois, ele tem que experimentar os dois e ver qual é o que faz mais sentido para ele. Então, eu volto lá naquele assunto do começo. O professor incentivar que o aluno simplesmente copie aquilo que está na lousa, isso não tem efeito nenhum. Mas o professor incentivar que ele, a partir das informações da aula, ele construa um mapa mental, se aquilo fizer mais sentido para ele, ou um mapa conceitual, se aquilo fizer mais sentido, independente da maneira como o aluno vai anotar, ele vai estar aprendendo, porque ele vai estar elaborando, ele está pegando aquela ideia do professor e ele está elaborando, ele não está simplesmente copiando. Então, isso é, de fato, uma técnica de estudo. É fazer com que o aluno elabore a própria anotação, elabore a própria forma de aprendizado. Tá ok? Então, o recado de hoje era curtinho assim mesmo, mas a elaboração de mapa mental ou de mapa conceitual fica a gosto do aluno e não do professor. O professor tem que ensinar como é que faz o mapa mental, como é que faz o mapa conceitual, o aluno experimenta o mapa mental, experimenta o mapa conceitual, mas quem decide qual que vai usar é o aluno, qual que faz mais sentido, qual que ele registra melhor, qual que ele aprende mais, qual que elabora melhor, é esse que ele vai escutar, tá bom? A gente se vê por aí. Até a próxima. Tchau! Para que os vídeos não fiquem muito longos e chatos, a gente dá uma simplificada e uma resumida nos assuntos. Mas eu sempre deixo referências bibliográficas aqui embaixo na descrição do vídeo.